Então vamos lá começar. Bem, vamos fazer uma oração, que a gente possa dar início a esse estudo de Atos capítulo 4. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha abrir nossos olhos, nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua palavra, absorver o conteúdo e conseguir aplicar no nosso dia a dia. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar e nos fazer compreender aquilo que o Senhor quer falar através da Sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai continuar, né, a história que terminou no capítulo 3, que era o finalzinho da cura do leproso, ó, do coxo, e a gente vai começar com o capítulo 4 dando o final dessa história e iniciando outra história que já é bem conhecida também. Então, como tema, eu coloquei a oração nos dá coragem, movido na coragem que Pedro teve ao se colocar de pé diante o Sinédrio. Então, o capítulo 4 do livro de Atos já começa com a polêmica, né? Que é toda polêmica bíblica é um bom assunto para a gente estudar. Então, Pedro e João pregavam sobre a ressurreição de Jesus, quando alguns judeus se indignaram e prenderam os dois discípulos. Os saduceus, que foram os que se indignaram, eram de uma linhagem do judaísmo que não acreditava em ressurreição, de forma alguma, ou, aliás, ao contrário dos fariseus, que acreditavam ser possível uma ressurreição. Os saduceus eram responsáveis pelos rituais nos templos e, segundo alguns estudos bíblicos, eram mais liberais que outras ramificações do judaísmo. Também podemos ler em Mateus 22, 23 sobre a abominação que os saduceus faziam a respeito da ressurreição. Então, eles não... Boa noite, Gabi. Espero que você esteja me escutando e visualizando o slide. Você me informa aí se está tudo ok. Então, os saduceus, que foram as pessoas que ficaram indignadas com Pedro e João, eles não acreditavam na ressurreição, né? E agora, né, nesse capítulo, Pedro e João, eles precisam se defender diante do Conselho Superior, que é chamado de Sinédrio, e novamente os apóstolos falam com poder, deixando os líderes dos judeus admirados. Não havia como negar que, de fato, Pedro e João haviam curado o homem, né? Recapitulando, a gente está revendo o que aconteceu, né? Vai começar a rever o que aconteceu no capítulo 3, que é a cura do coxo, e o final dessa história da cura do coxo. Então, começando do capítulo 4, né, o versículo 1 ao 4, vai falar que os saduceus estavam doendo-se muito por duas razões, né? Primeiro, os saduceus eram céticos, eles rejeitavam todo o Antigo Testamento, e a exceção, né, como ramificação no judaísmo, né, eles só aceitavam os 5 livros da lei, que eram os livros de Moisés, né, o Pentateuco. Eles também não acreditavam na ressurreição. O ensinamento de Pedro acerca da ressurreição desafiou as crenças e os ensinamentos deles. Segundo os saduceus, aliás, o segundo ponto, os saduceus eram os líderes dos judeus naquele tempo. Eles eram provenientes de famílias abastadas, ou seja, ricas, ligadas ao governo romano. Eles se vincularam ao poder vigente para manter sua posição, influência e riqueza. A última coisa que os saduceus queriam era uma dupla de judeus declarando a ressurreição de um rei. Então, a gente pode ver no capítulo 4, no versículo de 1 a 4, que enquanto o Pedro e João falavam ao povo, né, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus vieram até eles, muito irritados porque ensinavam ao povo e anunciavam por Jesus a sua ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviam acerca da mensagem creram, e o número de homens era de quase 5.000. E daí a gente tem aqui, né, lançaram mão deles e os encarceraram. Muitos, porém, creram. Na tentativa de silenciar a verdade de Deus, prendendo as testemunhas de Jesus, não foi capaz de reprimir a ação divina. Embora servos de Deus sejam encarcerados, a palavra dele nunca é lançada em prisões. Isso também está em 2 Timóteo 2,9. O resultado do aprisionamento de Pedro e João pelos saduceus
foi a conversão de 5.000 pessoas, ou a cerca de 5.000 pessoas, ao Evangelho, à mensagem do Evangelho. Então aí a gente tem um total de almas convertidas nesses dois atos de praticamente 8.000, né? 3.000 na primeira, 5.000 agora, já são 8.000. Como Pedro e João pregavam sobre o Jesus ressurreto, né, o Cristo que tinha ressuscitado, eles foram encarcerados por isso, e não pelo milagre, né? Então, o povo, os saduceus, ficaram com raiva, não pelo milagre que era um fato, né, tinha acontecido, mas pelo fato de Pedro anunciar que um homem que era rei, né, claro, no caso Jesus, teria ressuscitado. E para eles isso era inaceitável. E como eles estavam criando um certo tipo de balbúrdia, né, no templo, com todo mundo correndo para eles, atônitos e maravilhados, o capitão do templo, que também era um levita, né, que era encarregado por manter a ordem, e todo mundo, né, do mais alto escalão, foram até eles para saber o que estava acontecendo, né? E como o capitão ele tinha a autoridade para prender, né, quem estivesse fazendo desordem, foi justamente o que aconteceu. Ele prendeu, né, aprisionou Pedro e João para ser interrogado, mas como já era tarde, né, eles só foram interrogados no outro dia, porque o sinédrio, os sacerdotes já não trabalhavam mais depois de um certo horário. Então, como já era tarde, eles foram presos, só foram interrogados no outro dia. Todo mundo está entendendo, escutando? Então vamos prosseguir. É, do versículo 5 ao 6, vai falar que eles se reuniram em Jerusalém, os seus principais, né? Reuniram-se em Jerusalém os principais, que eram os encarregados pelo templo, os sacerdotes, saduceus, e os demais. O sinédrio era formado por 70 membros do sexo masculino e mais o sumo sacerdote. Então, era a mais alta corte dos judeus. O grupo consistia dos mais ricos, mais bem educados e mais poderosos homens de Israel. Então, não tinha nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum leigo ali, né? Todo mundo era bem explicado, todo mundo era bem estudado. Anás, né, a gente vai ver no versículo 5 e 6, que era o sumo sacerdote, ele tinha ocupado o cargo de sumo sacerdote até 14 depois de Cristo. Quando foi destituído pelos romanos, pelo poder romano, no tempo de Jesus, e os sumos sacerdotes, eles eram designados pelos governadores romanos, né? Enquanto Jesus estava na Terra, quem mandava instituir ou destituir os sacerdotes era o governo romano. Aparentemente, Anás, que era o sumo sacerdote da época, ele tinha se tornado uma ameaça política para Roma e, entretanto, os judeus tendiam a rejeitar a autoridade romana em seus assuntos religiosos. Por essa razão, embora Anás tivesse sido oficialmente afastado, os judeus ainda consideravam ele como sumo sacerdote, né? Embora Roma mandasse, os judeus aceitavam o que eles queriam. Que Caifás, que era genro de Anás, foi o sumo sacerdote oficial no período de 18 depois de Cristo a 36 depois de Cristo. E João, né, que é citado também, provavelmente era o filho de Anás que sucedeu Caifás em 37 depois de Cristo. Não se tem nenhuma menção sobre esse João, né? Sobre quem ele era ou sobre o que ele fez, né? Provavelmente ele era da família porque o sacerdócio ele era passado de geração em geração. Daí a gente tem que no versículo 5 e 6, né, como eu falei, na manhã seguinte, porque já era
tarde, né, eles se reuniram, né, o Sinédrio, que era composto por 70 pessoas, que também eram autoridades estipuladas pelo governo romano, eles se reuniram e, dentre esses, né, a gente tinha anciões, escribas, estudantes, profissionais e professores do Velho Testamento. Os discípulos desse sinédrio eram os fariseus, né? Então, junto com esses estudantes, junto com esse pessoal da mais alta corte, estava lá o sumo sacerdote no meio, que era uma figura à parte, né? É, nessa ocasião, né, o Anás, ele tinha sido destituído, como já foi dito, e depois, como a Bíblia relata João e Alexandre, a gente entende que foram seus substitutos em consequência, né? O versículo 5 vai falar que aconteceu que no dia seguinte os seus governantes, os anciãos e os escribas, e Anás, o sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, né? Esse João e Alexandre só aparece aqui. Então eles praticamente são a descendência de Caifás, né? E todos os que eram parentesco do sumo sacerdote, né? A palavra já explica por si só que eles eram parentes, reuniram-se em Jerusalém. E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Né? E pondo-os no meio, perguntaram. A cura do coxo era inquestionável. A gente viu que no capítulo anterior, né, no capítulo 3, do versículo 1 ao 10, todo mundo percebeu, todo mundo viu que o coxo era coxo de verdade e tinha sido curado de verdade. Então eles não questionavam a cura, mas sim o método curado, ou o método para que se chegasse à cura. Então a cura do coxo era inquestionável, de forma que a questão não era se o homem havia sido curado ou não, mas pela autoridade ou pelo nome de quem o milagre tinha sido operado. Pedro e João, eles foram levados à presença do Sinédrio, desafiados a dizer com que autoridade leigos como eles, né, eram instruídos e agiam daquela forma, né? Então, as pessoas que presenciaram, elas ficaram maravilhadas por dois motivos, né? Primeiro, pelo milagre em si, mas depois por quem esse milagre apareceu, né? Como Pedro e João, como a gente já viu, eles eram galileus, né? Pessoas que aparentemente não tinham instrução, né? Aparentemente porque quando eles recebem o Espírito Santo, eles são capacitados para as demais situações. Do versículo 8 a 10, a gente vai ver a explicação de Pedro referente à pergunta, né, à indagação do Sinédrio, né, sobre o nome de quem vocês fizeram isso. Daí a palavra relata que Pedro, cheio com o Espírito Santo, né, essa referência de cheio com o Espírito Santo, é feita a condição do apóstolo Pedro nessa passagem, e a segunda menção no livro de Atos, desde que a gente começou, né, de alguém estar cheio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Nós temos a primeira, que é lá em Atos 2, né, que todos foram cheios do Espírito Santo, e essa segunda agora. Grande satisfação inicial acompanhou o batismo do Espírito, lá em Atos 2. A plenitude de Deus trouxe coragem aos primeiros cristãos para fazer o trabalho de Deus. Jesus tinha prometido aos seus discípulos que eles estariam diante dos governantes e reis e que o Espírito de Deus colocaria em suas mentes tudo o que eles deveriam dizer, lá em Mateus 10, 16 a 20. É interessante, aqui não aí, é interessante comparar as ações de Pedro, quando dirigido pelo Espírito Santo de Deus, neste episódio, né, agora em Atos, e quando ele esteve assentado no pátio do templo, intimidado diante de duas criadas e outros que questionaram a respeito de Jesus ou da sua fé, lá em Mateus 26, 69 a 75, que foi a ocasião em que Pedro negou a Cristo. Então são duas ocasiões diferentes, né? Uma ele nega e na outra ele já toma partido. Então nessa ocasião, de Atos 4, de 8 a 10, ele se levantou com coragem e intrepidez, ou seja, coragem e ousadia,
para testemunhar diante do Sinédrio, o mais importante tribunal judeu na terra. Então, Pedro experimentou um novo revestimento do Espírito Santo para que ele pudesse se defender, né? Ele destacou que nada fez além de ajudar o aleijado, aliás, o ex-aleijado, né? E como o ex-coxo estava de pé, diante de Pedro e João, lá do lado de Pedro e João, junto com o Sinédrio, né? Pedro falou que a sua cura foi efetuada em nome de Jesus Cristo de Nazaré e não por poder que existisse nos próprios apóstolos. Então, Pedro fala, né, com intrepidez, com coragem, de maneira clara, né, que a cura foi feita neste homem que está aqui pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré e não pelos nossos próprios poderes. Então, tudo aquilo que ele falou no começo, né, lá para o povo, que o povo se maravilhou e tal, que ele fala, ai, estou maravilhando por quê? O que fez isso aqui foi o mesmo Jesus que vocês mataram. E novamente ele fala a mesma coisa, né? É, o, 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 quem efetuou esse milagre foi o mesmo Jesus a qual vocês mataram. Então, no versículo 7, a gente tem essa pergunta do Sinédrio, né? Em nome de quem fizestes isso? E no versículo 8, a gente vai ver que Pedro, então, cheio do Espírito Santo, disse a eles, governantes do povo e anciãos de Israel. 9. Se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem potente, e de modo que ele foi curado, 10. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está de pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Né? E daqui Pedro faz a sua ponderação, a sua explicação, né? E esse termo, né, cabeça de esquina, ou pedra de esquina, pedra angular, ele é bem comum no contexto cristão, evangélico e pentecostal a respeito de Cristo, e era muito comum também no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento ele faz alusão à pedra de esquina ou à pedra angular, em Jó 38:6, a pedra fundamental em uma fundação em Isaías 28:16. A pedra que serve para nivelar toda a obra, em Jeremias 51:26. E a pedra de esquina, que Salmo 118:22, ou a lápide, em Zacarias 4:7. Assim, a imagem de uma pedra, né, nesse contexto, é usada para se referir tanto ao fundamento como ao nivelamento de uma fundação. E daí a gente pode entender o que era, né, essa pedra de esquina, essa pedra angular. No primeiro século da era cristã, lá de 0 a 100 depois de Cristo, a referência à pedra principal era compreendida como alusiva à pedra colocada no ápice do Templo de Jerusalém. A pedra angular era a pedra que unia duas paredes pelas suas extremidades, servindo para mantê-las ligadas uma à outra. Era também a pedra de alicerce, ou seja, a pedra alicerçada em um dos cantos da construção de um edifício, servindo de ponto de partida para a edificação de todo o prédio. Pedro fez uso dessa metáfora para dizer que quando as pessoas rejeitaram Cristo, né, rejeitaram Jesus Cristo, elas rejeitaram o único capaz de levar a cabo o plano de Deus para a humanidade. O significado dessa ilustração era bem compreendido no primeiro século, especialmente entre os rabinos judeus e as pessoas que tinham conhecimento das escrituras. E daí vale ressaltar que se Pedro fala, né? Ah, vocês rejeitaram a pedra que era a cabeça de esquina, a pedra angular, a pedra de canto. No meio do povo comum, a galera não ia entender, né? Mas como Pedro estava movido pelo Espírito Santo, a maneira que ele falasse, os fariseus, os saduceus e o restante do sinédrio, eles iriam compreender porque era uma palavra, uma metáfora bem entendida no contexto deles lá dentro, do pessoal que tinha acesso à leitura, acesso à lei. Então,
não foi algo que ficou o pessoal se perguntando, não, o que é pedra de esquina? O que é pedra angular? O que é cabeça de pedra? Não sei o quê. Então era algo que foi falado, né, foi pronunciado com uma intenção, e essa intenção ela foi alcançada. E aqui, nessas duas imagens, nós podemos ter uma noção do que é essa pedra angular, né? Como o nome já fala, é uma pedra que forma ângulos, né? Essa parte da direita, né, do seu celular, onde tem esse arco, essa pedra branca, né, destacada, ela faz alusão à pedra angular, que une as duas extremidades, fazendo sobre elas uma força para que ambas não caiam, né? Então, ambos os lados da parede se apoiam nessa pedra. E aqui do lado esquerdo, nós temos a pedra de alicerce, né, que é também chamada de pedra de esquina ou pedra de canto. Para a gente que trabalha e que já viu engenharia, para a gente não, né? Para mim, para eu, essa nomenclatura ela é muito comum, né? É como se fosse uma sapata, uma gaiola de fundação, onde todo o esforço da construção só vai ser possível se ela existir, né? A construção só vai ser segura se ela existir. Então, essa pedra, como a gente leu aqui em cima, era um dos cantos da construção de um edifício, servindo de ponto de partida. Então, sem ela, não se podia começar. Então, quando Pedro, né, como a gente leu em cima, quando Pedro usa isso como referência, ele deixa explícito quem era Jesus perante o Sinédrio. Pedro estava presumivelmente defendendo-se, mas depois, no versículo 9, ele está se defendendo, né? No versículo 9 e talvez no começo do versículo. Oi? Falou alguma coisa, Samuel? Eu tô sem um slide, mano. Tá. Vou colocar aqui de novo. Foi, mano, tá de boa agora. Beleza, ó, aqui para mim. Para quem está com o aplicativo, depois que acabar o estudo, vocês vão na configuração de aplicativo e apagam os dados, né, e o cachê e reinserem os seus dados novamente, porque dependendo da conexão, tipo, caiu a internet ou não tem internet, o aplicativo dá uma travada, dá um defeito, tanto no meu computador quanto no meu celular, isso sempre acontece. Daí eu tenho que logar de novo, e isso é normal, porque ele depende de um contato meio que direto, né, como se fosse um WhatsApp, ele fica direto ligado na internet. Então, quando a internet cai, ou você sai e desliga os dados, ou cai o Wi-Fi, ele dá como se tivesse erro, né? E daí ele pede para você logar novamente. Então, para que isso não aconteça, mantenha sempre ele limpo, né? Como eu também faço isso no meu, manter sempre ele limpo e atualizado com os seus dados, tá bom? Sempre no começo dos dias que tem aula, isso é bom que se faça. Isso não tem nada a ver com o fato de aparecer slide ou não. Ainda não sei porque é que às vezes não aparece. É, como eu como eu estava dizendo, no versículo 9, Pedro está se defendendo. Ele fala assim, ó, se a gente está sendo examinado por causa de uma boa ação feita por um homem curado, então peraí, então cerca do conhecimento de vocês que é pelo nome de Jesus que isso foi feito. Não fomos nós, foi Jesus Cristo que fez. Daí ele passa dessa defesa pessoal, né? Até esse momento ele passa dessa defesa pessoal e ele vai e começa a chicotear o pessoal com a própria lei, né? Com o próprio evangelho, citando a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, lá em Salmos 118, 22, que a gente citou aqui nesse tópico do versículo 11. Então ele abandona, né, essa
essa tentativa ou menção de fazer se tornar defendido, né? Então ele abandona isso e começa a citar as palavras, declarando que Cristo era a pedra que as pessoas da Judéia, os judeus, rejeitaram, mas a qual Deus estabeleceu. Embora o pessoal tivesse rejeitado, era a pedra que Deus tinha estabelecido para si. Então, não importava se eles tinham rejeitado, né? Mas e importava o que Deus tinha feito de Jesus. Além disso, ele disse que só em Jesus havia salvação e que os judeus que se rejeitassem, né, aliás, que os judeus que rejeitassem o poder salvador do nome de Jesus, não haveria outro meio de encontrar salvação. A destruição viria sobre eles e sobre a nação. A pedra angular, ela pode designar tanto a pedra fundamental como o ângulo superior da juntura de duas paredes, que é o que eu mostrei para vocês aqui, essa da direita, a pedra de ângulo, né, que junta duas paredes. Cadê? Isso, tanto a pedra fundamental, que é a da esquerda, que é a inicial, né, que a gente falou lá que sem ela nada é construído, e a pedra angular superior, que é a que faz ângulo juntando as duas extremidades da parede. E aqui, né, nessa palavra, a salvação que Pedro está falando, ela refere-se provavelmente à vida na dispensação vindoura, ou seja, não é a salvação para eles lá, era quase que impossível, né, como a gente já sabe, acreditar que Jesus era o Messias e que a salvação era a respeito dele, né, e só sobre ele. Quando Pedro fala assim, ó, nenhum outro nome há, no versículo 12, ele está impondo, né, para o Sinédrio que apenas mediante a fé no Jesus histórico, que é o Filho de Deus encarnado, que morreu e apareceu revivido, é possível que alguém seja salvo, que é revivido, tá? Eu coloquei redivivo. Então Pedro está falando para ele, ó, é só através de Jesus, não tem outro caminho. No versículo 11 ele fala, ele é a pedra fundamental, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, e daí ele já dá uma chicotada, né? Vocês são edificadores e rejeitam a pedra fundamental, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Ele fala, ó, é só por ele, não tem mais ninguém, não tem sumo sacerdote, não tem Caifás, não tem Anás. E daí Pedro, no versículo 13, embora eles dois, né, fossem pescadores, como a gente sabe, já viu no versículo, na introdução, capítulo 1, 2 e 3, embora eles fossem a ralé da ralé, sem educação formal, aprendendo o grego das ruas, aprendendo o aramaico das ruas, o hebraico das ruas, eles falaram com confiança e liberdade, embora a palavra aqui, né, o relato de Lucas, ele traga muito mais a exposição de Pedro do que de João, a gente não pode desassociar, né? Já que os dois estavam lá, a gente tem que associar aos dois, né, as honrarias. Então, embora eles fossem pescadores, galileus, instituídos de toda a educação formal, eles falaram com confiança e liberdade. A apresentação do evangelho feita por esses simples pescadores era poderosa porque eles eram testemunhas oculares de tudo o que falavam, né? Lá em Atos 1, 22, nós vemos que Pedro está escolhendo ali os substitutos para Judas, né? Ele fala assim, a gente tem dois substitutos aqui que se enquadram nos requisitos, que um dos requisitos eram ser testemunhas oculares, né, de tudo o que Jesus fez, desde o batismo até a sua morte, e ter andado com Jesus, né? Então, era um dos requisitos lá em Atos 1, 22. No versículo 13, Lucas vai falar que, ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes,
se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, o Sinédrio sabia, né, conhecia que Pedro e João estiveram com Jesus e também sabiam que eles eram os ralé dos ralé, né? Aí o 14 fala, e contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isso. Então lhes ordenaram que saíssem do concílio e eles deliberavam entre si. Então, eles estavam João estava com a faca e Pedro estava com o queijo. Fizeram um milagre. O cara estava em pé do lado deles. O que o Sinédrio ia fazer? Né? O que o Sinédrio ia poder falar? Então eles não tinham nada que dizer ao contrário. Né? O Sinédrio reconheceu a veracidade do milagre operado. Os apóstolos ofereceram as explicações, né, ou a explicação, que os milagres eram da obra de Jesus Cristo, ressuscitado. Em vez de crer em Cristo, os membros do Sinédrio apenas demonstraram interesse em fazer o controle efetivo dos danos. Então eles tentaram intimidar os apóstolos, advertindo-os a não falar ou ensinar o nome de Jesus, que é o que a gente vai ver agora do versículo 14 ao versículo 18. Né? Como a gente já leu o 14, né, que contemplando o homem que estava de pé curado com eles, nada podiam dizer contra isso. Então eles ordenaram que saíssem do concílio, né? Disseram que Pedro fosse embora, que eles iam conversar entre si, dizendo: o que faremos a estes homens? Porque certamente o milagre notável feito por eles é manifesto a todos que habitam em Jerusalém e não podemos negá-lo. Versículo 17. 17? 17. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Aí Pedro vai e tira a espada da bainha. Do versículo 19 até o 22, Pedro vai deliberar, né, vai dar a contrapartida dele. Né, ele vai dizer: julgai vós se é justo, ouvi-vos antes a vós do que a Deus. Ou seja, julgai se para vocês é justo eu escutar primeiro vocês do que escutar Deus. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou escutar vocês ou vou escutar Deus? Então não há nenhuma autoridade que se compare à autoridade de Deus. Quando a autoridade humana rejeita a autoridade divina, ela perde todo o direito de exigir ou estabelecer normas. A gente vai ver bem à frente não, bem no próximo estudo, em Atos 5:29, na história de Ananias e Safira, quando a autoridade humana rejeita a autoridade divina. Desde o princípio, homens e mulheres de Deus resistiram às autoridades e às ordens que manifestaram contra a vontade de Deus. Por exemplo, as parteiras lá em Êxodo, que eram instruídas a matarem os recém-nascidos, né, para que o Salvador, Moisés, não fosse nascido. Então, Moisés, acho que não nascesse. Então, lá no Êxodo, as parteiras tiveram a ordem para matar ali os recém-nascidos. Aí os pais de Moisés, que tiveram a ordem para entregar os seus filhos, depois eles colocaram o menino no cesto, lá em Hebreus 11:23. Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel 3, quando eles desobedecem a ordem do rei de se curvar. Né? O próprio Daniel, quando desobedecem a ordem do rei de participar do banquete. Então, naquele tempo, né, no Antigo Testamento, existia esse posicionamento do homem e da mulher de Deus se posicionar contra a autoridade da época para permanecer firme diante da sua autoridade divina, né, de Deus. Hoje, isso é muito complicado porque biblicamente a gente é instruído a respeitar nossas autoridades, mas esse respeitar não é um seguir a uma liderança de maneira cega, né? E, vou fazer o que o meu mestre mandar, se ele mandar eu pular da ponte, eu estou pulando. Então a gente tem que ter um ponderamento
e tem que ter uma sabedoria na hora de obedecer essa autoridade que possivelmente, né, não foi instruída ou instituída por Deus, né? Nós sabemos que Deus tem o controle de tudo e tudo que acontece está sob o seu poder. Mas aquilo que parte do homem que fere as leis de Deus, a gente deve ficar atento para o ato de cumprir ou de não cumprir. Aqui no versículo 19, né, Pedro vai dizer: Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles: Julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Depois de ameaçá-los, né, depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los, por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, depois de Pedro assim, não, é doido, não vamos, né, na verdade, não vamos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Não cabe a nós dar ouvido para vocês e deixar de escutar a Deus. E mesmo depois, né, de o Sinédrio ameaçar novamente Pedro e João e não achando nada mais para castigá-los, e por causa do povo também, que estava lá clamando pelo nome do Senhor, eles deixaram eles ir, né? Do versículo 23 ao 31, vamos ter a resposta dos companheiros de Pedro e João diante dos testemunhos dos apóstolos após a libertação deles. Foi uma manifestação espontânea de louvor, cânticos e oração. Então, quando o Sinédrio leva Pedro e João presos, é o tiro no pé, né? Porque tem o filme do Ressurreição, né? Que a gente recomendou para vocês, falam um negócio que é engraçado, que assim, se vocês prenderem ele agora, ele vai ser mais popular do que se ele tivesse solto. E acho que isso nos estudos tem uma passagem que fala isso também. E daí, quando eles prendem Pedro e João, a repercussão torna a narrativa deles muito mais fiel do que se eles tivessem continuado ministrando ali. Talvez, se o Sinédrio não tivesse aprendido, as outras almas não teriam se convertido e talvez não houvesse tanto louvor a Deus, né? Então, tudo foi conforme Deus queria que acontecesse. Então, a maneira como Pedro foi preso e João também, a maneira como eles falaram, a maneira como eles foram soltos, tudo fazia parte de um plano de Deus. Então, depois que eles foram soltos, porque depois deixaram ir, não achando mais nada para castigá-los por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. 22. Porque o homem em quem se opera aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos de idade. E solto, e solto eles, versículo 23, foram para a companhia dos seus e contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciões haviam lhe dito. Cadê? Sacerdote e anciãos lhes disseram. E ouvindo isto, eles levantaram a voz a Deus, unânimes, ou seja, todos, e disseram: Senhor, tu és Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que pela boca do teu servo Davi dissestes, porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente eles se juntaram contra o teu santo filho, Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus.
É o versículo 30 e agora o 31, e tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Então, quando eles viram Pedro e João saindo, né, e Pedro e João foram contar o que aconteceram, o brado de vitória, a alegria, né, o clamor se tomou de forma unânime, né? Então, quando a palavra fala de forma unânime, não quer dizer que todos recitaram a mesma oração, mas que todos estavam no espírito da mesma oração, né? Enquanto um orava, né, os outros aclamavam essa oração. E mais uma vez, né, como o Espírito Santo se manifestou na vida dessas pessoas, né? Eles estavam reunidos e eles estavam orando. E nisso a gente vê a coerência e a coesão do título, que é a oração nos dá coragem. Que eles oraram pedindo algo que era necessário para aquele tempo. Eles oraram para que pudessem curar e para que os sinais de maravilhas fossem feitas pelo nome de Jesus. E daí, depois de eles terem orado, né, o lugar estremeceu, né, estrondou um som igual em Atos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo mais uma vez. E aqueles que não tinham sido foram novamente, foram a primeira vez, e eles começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia para aquela população que ali estava. No versículo 32 ao 37, Lucas observa que para os cristãos primitivos, estar cheio do Espírito Santo não significava apenas participar da proclamação do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus, mas também compartilhar a posse com todos os que passam por necessidade. A gente vai ver durante todo o livro de Atos, que a palavra compartilhar, necessidade, posses, ela vai estar sendo muito usada porque era uma característica da igreja, né? Era característica do início da igreja, que era o compartilhamento de tudo. Então, do versículo 32, né, Lucas vai falar, né, que já tinha acabado a oração. Lucas está explicando o que aconteceu depois da oração, né? Ou seja, depois de eles terem orado, o lugar foi abalado, o lugar que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. A multidão dos que criam era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que algo que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. É, é um versículo que se explica por si só, né? A gente entende por multidão pelo menos mais de 5.000 pessoas, que nós temos no primeiro ato ali. Pedro, quando foi preso, tem há cerca de 5.000 pessoas que aceitaram a palavra que ele pregou, né? A palavra que ele disse sobre Jesus a respeito da cura do coxo, e aquelas pessoas já estavam no processo de conversão. No versículo 36 para o 37, a gente vai ver no 33 que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor das coisas que foram vendidas, e as depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. Então José, essa parte que eu vou ler depois, a gente pode ver aqui que, e com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Senhor Jesus, e havia uma abundante graça sobre todos eles. Esse grande poder e essa graça só veio depois da oração, depois que eles oraram lá, não aqui no versículo 31, né? Mas lá em Atos 2, né? Eles foram cheios do Espírito Santo,
com o intuito de propagar a palavra, com o intuito de falar maravilhas da parte do Senhor, de maneira que todos entendessem. E, mais uma vez, eles foram cheios do Espírito Santo para continuar fazendo o que eles já estavam fazendo, que era propagar o testemunho de Jesus, da ressurreição, que é o Evangelho, as maravilhas de Deus através de Jesus. E isso eles fizeram sempre depois do ato da oração. Então, eles oravam em conformidade. Né? Quando a palavra nos fala que a multidão dos que creram, né, eles estavam num só coração, numa só alma, estavam unânimes naquilo que eles estavam crendo, eles estavam unânimes naquilo que estavam sendo orado, naquilo que estava sendo pedido, naquilo que estava sendo ensinado. Embora todos fossem novos na fé, embora todos fossem ainda cristãos recém-nascidos, né, na graça, eles tinham como o ponto-alvo, né, essa comunhão de tudo e de todos. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor das coisas que foram vendidas. No 36, a gente vai falar sobre Barnabé, que fala que ele veio de uma ilha de Chipre, né? Então fala assim, então José, a quem os apóstolos que pelos apóstolos, puxa. Então José, a quem os apóstolos que pelos apóstolos havia sido apelidado de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terras, vendeu-a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. A ilha de Chipre é uma ilha que fica na região do Mar Mediterrâneo e Barnabé aparece aqui pela primeira vez e ele vai ter, né, ele terá um papel muito importante na história, em Atos, em Coríntios, Gálatas, Colossenses. Então Barnabé ele é uma figura que aparece aqui e ele não some, né? Ele tem uma participação muito incisiva, né? Pelo menos junto com Paulo, né? Aqui em Atos vai aparecer em Atos 9, 11 e 13 e 15, mas junto com Paulo ele vai aparecer em 3 igrejas, né? Que é a primeira em Coríntios, em Colossos e lá em Gálatas. O exemplo de Barnabé ajuda a entender que nem todos vendiam tudo ao mesmo tempo, mas que era algo voluntário, feito de tempos em tempos, conforme surgisse a necessidade. O caso de Barnabé também serve de contraste para o que vem a seguir, né, que é o capítulo 5, mas a gente não vai entrar nele agora. A gente tem que entender que quando a palavra fala assim, todos vendiam as suas terras e davam aos apóstolos, muitas vezes a gente é levado a imaginar que 5.000 pessoas, ao mesmo tempo, vendiam suas terras, pegavam esse dinheiro e davam para os apóstolos de uma vez só. Não era assim que acontecia. Cada um, por sua vez, ou como sentisse o seu coração, agia em tempos, de forma que os sacerdotes, ou os apóstolos, na verdade, não os sacerdotes nesse caso, de forma que os apóstolos não passavam por nenhuma necessidade, porque quando estava acabando o mantimento para a igreja ou para os apóstolos, alguém punha no seu coração de fazer esse tipo de doação. Né? Então, embora a palavra traga que todos faziam, esse todos faziam não quer dizer que todos faziam simultaneamente, mas sim gradativamente, de acordo com a necessidade que aparecesse. Atos 4 nos revela como viviam os primeiros cristãos. A comunidade dividia tudo um com os outros e entre eles não haviam necessitados, pois todos em comum trabalhavam pelo bem de todos. Isso não significa que o cristão não pudesse ter algo particular. E ainda não significa até hoje que a gente não possa ter nada particular, mas servia para suprir as necessidades em seu meio. Ser um cristão que compartilha suas coisas com a igreja não quer dizer que você não vai poder ter nada, porque você vai ter sempre que compartilhar com a igreja, né? Muitas vezes a gente assim, é 8 ou 80. Eu não posso ser rico, senão vou ter que dar para a igreja. Eu não posso fazer nada, senão vou ter que dar para a igreja. Quem dera fosse assim, né? A gente deve atentar que essas ofertas, essas ajudas que naquele tempo as pessoas depositavam aos apóstolos,
E aí, quando falam aos pés dos apóstolos, é uma isso, a maneira de dizer, né, da maneira também como eles entregavam, né? Eles chegavam aos apóstolos e eles se prostravam, né, de maneira como se estivesse reverenciando a Deus com aquilo que eles tinham. E colocar os pés quer dizer que você pode fazer o que você quiser com essa oferta. Então, era praticamente isso. E muitas vezes a gente fica, eu vou ficar na. E isso é o tema da próxima ministração, do próximo estudo, porque fala justamente sobre Safira e Ananias. Eu não posso dizer que eu tenho tanto, porque a igreja vai querer tanto. Né? É o que aconteceu com Safira e Ananias. A gente não pode ser levado por esse erro. A gente não pode ser levado e nos deixar enganar por esse erro de o cristão não pode ter nada porque tudo tem que ser da igreja. Negativo. Se tivéssemos estado no lugar de Pedro, desde do início do capítulo 4, o que nós teríamos feito? Eu creio que a resposta para essa pergunta ela está na forma como lidamos hoje com as pequenas provas. Né? A gente é sempre colocado na parede, né? Questionado, indagado, por que você fez isso, como é que isso aconteceu, como você faz isso, como é a sua fé em relação à sua igreja e tal e tal. A gente está sempre perante um conselho, né, um sinédrio. A gente está sempre perante um sinédrio, seja um sinédrio na família, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho. A gente está sempre perante a um conselho que busca entender quem nós somos e aquilo que nós fazemos. Quando alguém questiona nossas crenças, nosso estilo de vida, a nossa fé, principalmente nosso estilo de vida, ou a nossa fé, nós tentamos esconder o fato de que somos cristãos ou aproveitamos a oportunidade para compartilhar com ousadia a respeito do nosso Senhor e Salvador e as verdades da sua palavra. Nós, como igreja denominada underground, né, que é aquela igreja que não está adepta aos padrões das grandes igrejas, né, é uma interdenominacional, como que a gente se porta quando alguém pergunta? Isso a gente já perguntou e já foi tema de ministração muito, muito tempo atrás. O que você fala quando alguém pergunta assim, qual o nome da sua igreja? Como é que é a sua igreja? Né? Eu lembro que quando eu congregava na caverna, eu passei um mês, quase um mês, 20 dias, estudando o estatuto, perguntando ao pastor o porquê do nome, perguntando qual a motivação, qual a base bíblica e tal, qual a inspiração, porque embora tudo precise de uma base bíblica, há coisas que o Espírito te entrega que no momento você não vê a base bíblica, mas só depois. Mas tudo tem base bíblica. E daí eu tinha esse interesse, e quando a pessoa pergunta assim, qual é o nome da igreja que tu congrega? É Caverna. Daí eu me sentia muito bem, porque eu tinha muita confiança em dizer o porquê eu acredito nisso, ou porquê o meu estilo de cultuar Deus daquele jeito. E daí eu sempre perguntava, né? Eu lembro que eu sempre perguntava para vocês o que você fala quando alguém pergunta como é a sua igreja, ou a doutrina, ou como vocês cultuam, por que o nome da sua igreja é assim. Isso serve para a gente que congrega na nossa casa, como para qualquer pessoa que vai escutar isso aqui depois. Como você defende a sua fé? Como você defende o seu estilo, né, de vida em relação à sua igreja? Como você defende isso? Ou você se esconde, ou você aproveita para chicotear, dar uma facadinha santa? Como é que você aproveita isso? Para nós, agora como igreja, é muito válido que nós tenhamos essa identidade da igreja no nosso coração, mas também na ponta da nossa língua. Parece, você é de uma igreja oba-oba, assim, opa, oba-oba, não, a gente é assim, a gente crê nisso, a gente anda por esse caminho, a gente acredita nisso, a gente acredita naquilo, e defender a fé muito mais do que comprar uma briga, propagar as maravilhas de Deus. Se através das maravilhas de Deus a gente conseguiu estabelecer uma comunidade de fé, isso deve ser propagado. Então, o que a gente entende como comunidade, como igreja, isso deveria até ser uma questão que eu não coloquei, mas
vai servir para o próximo estudo. O que é que a gente fala quando a gente é indagado onde é que eu congrego? Onde é que, sabe, já passou pela sua cabeça você ir para a igreja visitante? Já aconteceu comigo inúmeras vezes. Indo com o pastor Davi, já aconteceu comigo indo só. E a gente ir para a igreja e a pessoa olha para mim, olha para minha cara assim, essa cara de acabado, essas roupas que não combina. Aí olha assim, esse menino não entendeu não, vamos lá fazer um apelo para ele. Aí chega o cara lá do nada e diz assim, meu irmão, quer aceitar Jesus? Não sou crente. Você é crente? Sou, vou te falar aqui da minha igreja, sabe? E o meu estilo de vida, como é que eu consigo colocar isso em debate sem ferir o meu próximo e não deixando de ser cristão, sabe? O fato de a gente ter, sei lá, no meu caso, né, o cabelo pintado. Eu fui para a Assembleia lá no Ceará, na igreja do meu pai. E a gente sempre já sabe que quando a igreja é muito tradicional, a gente que é mais liberal em relação ao uso e costume, a gente é sempre o flechado, né? Daí a irmã falou que eu só não aceito, Deus só não fazia mais na minha vida porque o meu cabelo não deixava, que o meu cabelo era azul. E daí eu não fui explicar nada porque ela falou na frente de todo mundo no microfone. Eu não ia bater boca com ela. Depois ela não procurou para conversar nem nada, então eu não expliquei, ficou por isso mesmo. Mas quando a gente tem a oportunidade de nos afirmarmos como cristão em detrimento da nossa igreja, segurando o escudo da nossa fé, sabe? O que a gente tem feito? Como a gente tem se portado isso? A gente tem sido seguros como Pedro foi, ousados como Pedro foi, assertivos, sabe? Embasados na palavra como Pedro foi. A gente vai na base do eu acho, e eu acho que é assim, eu acho que é assim, e deixa a pessoa com mais dúvidas do que com certeza em relação à nossa fé, à nossa doutrina e à nossa crença. Essa conclusão desse estudo, o questionário eu já mandei para vocês no grupo, eu espero de coração aberto que vocês respondam. Inicialmente, eu preferiria, né, que vocês me enviassem, porque daí a gente vai ter uma ideia do que vocês pensam sobre essas questões. Para você não estar pensando em coisa sozinho e tá errado. Mas como é muito difícil, né, de todo mundo fazer, eu não sei porquê, mas é difícil, e eu não quero deixar o estudo como uma obrigação, né, nunca foi uma obrigação, pelo menos eu não faço isso, né, embora seja essencial o estudo bíblico, eu não trato ele como para você, não trato ele de uma maneira obrigatória para você, né, eu deixo isso sempre bem claro, você está aqui se você quiser, você faz se você quiser, é essencial que faça, mas eu não te obrigo. Então, impor que você mande essas questões para mim seria também uma forma de te obrigar a fazer, e isso não cai legal, eu acho que não é legal. Então, se você não quiser enviar, não envia, mas faça. Pense, leia pelo menos, pondere sobre isso com seus amigos cristãos, ou com a igreja, ou no grupo, ou se você tem dúvida, olha, eu não sei em que situação eu preciso compartilhar ou defender minha fé. Eu também não sei como é que o Espírito Santo me ajudou a ter coragem. Alguém, vocês sabem quando foi? Sabe? Tem coisas que a gente não sabe e a gente vai morrer sem saber se não compartilhar. Então, eu queria que vocês atentassem para esse questionário, né? De que maneira a gente pode ser corajoso para compartilhar o evangelho em situações como a de Pedro, quando a gente estiver encurralado. Como a gente pode compartilhar e defender corajosamente o evangelho com outras pessoas e, ao mesmo tempo, não sermos desrespeitosos, sabe? Como manter o respeito e a educação quando eu estiver dialogando com um bandista, quando eu estiver dialogando com um espírita, com um católico, com um evangélico de outra denominação. Como é que eu posso compartilhar e defender a minha doutrina, a minha fé em relação a isso, sem ser desrespeito, sem ser respeitoso? Aliás, sem ser desrespeitoso. Sabe, saber quando o Espírito Santo me ajudou a ter coragem para falar de Deus, se é que já aconteceu isso, né? Se eu ainda sinto vergonha de falar, eu tenho que entender que isso tem que ser quebrado, seja
por falar em público ou falar individual, sabe? Isso tem que ser quebrado, o evangelho precisa ser levado e muitas vezes a gente não vai estar só para falar, a gente vai ter uma plateia. Então, como é que eu acho que é estar cheio do Espírito Santo? Ou como eu acho, né, que o Espírito Santo influenciou Pedro a ensinar o evangelho com coragem? Ah, beleza, o Espírito Santo ensinou o Pedro a, a propagar o evangelho com coragem, mas como? Como foi o que o Espírito Santo fez? Isso eu vou encontrar na leitura de Atos 4. Em que outras situações a gente vai precisar compartilhar e defender a sua fé? E quais são os desafios de compartilhar ou defender a nossa fé? Se eu entendo o desafio, eu preciso fazer isso, isso e isso para compartilhar a minha fé, para defender aquilo que eu creio. Eu já consigo matar a questão 2, que é como poder compartilhar sem ser desrespeitoso ou mal educado. Então, uma questão vai ajudar a outra, por isso que é essencial que você faça aí na sua casinha, enquanto você está aí sem fazer nada, não está trabalhando talvez. Então, pega esse tempo aí que está ocioso e empregue em algo que vai edificar, né, na sua vida. Né? Sem a pedra angular, a gente não vai poder construir nada. Então, esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou parar a gravação para as meninas que não puderam vir, que vão ver pelo YouTube, para a galera que está vendo pelo YouTube. Obrigado a vocês e tchau.